Tá na Rede. Forte abraço para você que vai acompanhar mais um Tá na Rede, o ponto de encontro da boleiragem. Essa conversa franca e direta com ex-jogadores, ex-treinadores que marcaram época no futebol baiano, no futebol brasileiro e até no futebol mundial. Deixe o seu like que nos ajuda bastante. Custa nada, né? Vai lá e deixa o joinha e também se inscreve no nosso canal Tá na Rede. E toda quinta-feira tem um episódio inédito a partir das 14h, resgatando aí a memória, contando casos dos bastidores, das concentrações, dos vestiários e também trazendo ideias, atualizando, né? Analisando o futebol atual. Nos siga também no Instagram. O nosso endereço é @tanarede.podcast, @tanarede.podcast. Meu Insta pessoal, @Thiago com TH, _Mastroianni com 2 N's e I. E também o da 585 Produções, 585 Estúdios, sem E, Estúdios com S, né? Com E mudo, Estúdios Oficial. Bom, o nosso convidado de hoje teve toda a atenção dos pais, Jorge e Marlene, para fazer o que mais amava desde criança. Em Feira de Santana, onde nasceu, já mostrava que a canhotinha ia fazer sucesso no futebol. Coringa atuou em praticamente todas as posições do meio-campo e ainda foi lateral esquerdo, rodou o mundo, Bahia, Minas, São Paulo, Rússia, Espanha, Japão, Rio Grande do Sul, não dá para esquecer do Internacional, e agora está aqui no Tá na Rede. Obrigado, Jorge Wagner, o Vaguinho, que eu conheço desde o início da carreira, por estar aqui com a gente para esse bate-papo legal. Como é que foi o início lá de molequinho? Você atazanava a vida do seu Jorge e da dona Marlene para jogar bola? Como é que foi lá o início? Tudo bem, Vaguinho? Tudo bem, Thiago. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Porque a pessoa pode assistir a hora que quiser. Isso, verdade. Né? Primeiro, satisfação imensa estar com você aqui, né? Fazendo parte aí desse bate-papo, né? Pra gente estar contando aí algumas coisas que aconteceram comigo no futebol, né? Como você falou, praticamente eu rodei o mundo, né? Passando aí por diversos clubes do futebol brasileiro e do exterior também, né? E tá aí, minha história de vida vai ser contada para vocês. E desde já te parabenizar, né? Pelo novo programa aí, né? E desejo muita sorte. Como é que era? Você queria tanto jogar bola que dona Marlene dizia só vai bater baba depois que estudar? Como é que era em casa? Isso. Na verdade, eu iniciei a minha trajetória... Depois que fizer o dever de casa. É verdade. Na verdade, né, Thiago, eu iniciei a minha trajetória em Feira de Santana, né? E desde criança eu sempre gostei muito de jogar futebol, de bater o baba, né, como a gente fala aqui na Bahia, né? Mas sempre aliado aí aos estudos, né? Meus pais sempre cobraram aí que eu estudasse muito, graças a Deus eles me deram sempre essa condição para que eu estudasse em bons colégios, né? E durante todo esse tempo aí eu consegui aliar, né? Consegui aliar os estudos ao futebol. É claro que chegou um momento aí da minha carreira, da minha trajetória, né, que a gente teve que se dedicar um pouquinho mais aí ao futebol. Tem uma hora que não tem jeito mais, né? Em outro momento, né, mas sempre com acompanhamento deles. Acho que isso aí foi um diferencial na minha vida, né, na minha carreira profissionalmente. E eu sou um felizardo, né? A gente vê aí no meio do futebol muitos atletas, né, eles conseguem chegar, mas a maioria deles não tiveram ali o apoio dos pais, né? Eu realmente sou um felizardo. Eu noto que muitos jogadores da sua geração têm essa consciência, e isso é muito bom, de que deixaram os estudos normal, porque tá na fase que você tem que dedicar ao futebol e não dá para as coisas irem paralelas, mas depois, quando penduram as chuteiras, tratam de estudar. Você já chegou a esse ponto? Você está pensando em fazer, sei lá, uma faculdade, alguma coisa? Já fez? Eu encerrei a minha carreira em 2017, né? Logo tá em recente seguida, ainda, né? 7 anos. Não vou dizer que estou naquele processo de transição, né? Realmente aí é um tempo muito longo, né? Mas nesse período aí surgiram muitas coisas, né? Muitos projetos que a gente ficou à frente, né? Certo. Junto com a equipe toda aí de Feira de Santana e de Salvador, né? E a gente está à frente aí de muitas situações, mas quem sabe, né? Acho que o estudo tem que fazer parte, né? A maioria dos jogadores, quando finaliza a carreira, eles partem ali para a própria CBF, né? Disponibiliza aí grandes cursos, né? De treinador, gestor, ou seja, para que os atletas eles possam estar no meio do futebol, né? E não foge, né? Do meu pensamento. Hoje eu
fiz o cadastro na CBF, atuo como agente intermediário, né, cadastrado na CBF. Temos alguns projetos em Feira de Santana, alguns projetos sociais também, através da FSA, né, e a gente vem aí nesse processo, dando oportunidade, né, a esses novos talentos que estão surgindo. Feira de Santana é uma cidade que consegue fazer uma captação muito grande, não só ali, mas também, né, em toda aquela região, e a gente tem feito isso aí através dos nossos professores, dos nossos colaboradores e toda a nossa equipe. Essa qualificação de agente intermediário, ela contempla o que, Jorge? Você pode te dá o direito, né, de transações com que tipo de jogador? Base, já formado, como é que é? Isso, o nosso trabalho em Feira de Santana é basicamente através da JW7 Academy, né, que a gente inicia ali um trabalho com os garotos de 4, 5 anos de idade, se bem que é um trabalho lúdico, né, para fazer realmente ali a iniciação desses garotos no meio do futebol, e não só o futebol, mas também outros esportes, né. A partir daí a gente tem a FSA, né, que aí já direciona para um trabalho mais específico, um trabalho voltado para o lado profissional mesmo, né, e a partir dos 14 anos, né, é que entra aí a nossa parte, né, do agente intermediário, né, onde a gente vai estar atuando ali junto com as famílias, para que a gente possa estar dando esse direcionamento aí para o atleta, para que eles possam ir, né, para os clubes. E 14, 15 anos é a idade meio que limite para o cara, para o jogador, para a família saberem se realmente vai dar certo no futebol, né? Chega um pouquinho mais adiante, às vezes os clubes rejeitam, o cara desmotiva, né, Jorge? O futebol vem mudando muito, né, e rapidamente, né, e essa idade está cada vez mais precoce, né. Quando a gente fala a partir dos 14 anos, é que a gente realmente inicia ali um trabalho mais firme, né, com os pais e com os atletas, né, mas na verdade esse acompanhamento já vem sendo feito mesmo antes, né. Então hoje o garoto com 9, 10 anos de idade, ele já está fazendo avaliações aí em grandes clubes, né? Não só aqui na sua cidade, mas também ele já está tendo a oportunidade de ir para outros estados aí para estar fazendo essas avaliações. Então tem aquele acompanhamento, né? É claro que sem muita responsabilidade com esses garotos, né? A gente sabe que existe uma formação. Não criar ilusões, né, Jorge? Isso. Existe uma formação, né, que isso aí não cabe só aos professores, ao empresário, né? Hoje a vida do empresário está muito mais incisiva, muito mais marcante dentro dessa família, podemos dizer assim, mas a gente sabe aí que a formação do atleta passa assim pelos pais, passa pelos estudos, né, o colégio que ele está frequentando, pelas amizades que ele está construindo ali em volta. Então a gente vai chegar na hora certa para fazer esse complemento. E eu fico imaginando os pais desses garotos de 14 anos apelando a você, né? Porque viram você jogar e devem chegar para você e dizer: poxa, Jorge, coloque meu filho no Bahia, coloque meu filho no Vitória, no São Paulo, é o sonho dele. E nem sempre é possível, a gente sabe, né? Tem essa referência, né? Muitas vezes o garoto ele não sabe da minha história, mas, né, o pai sabe. Né? Então, seja ali naquele primeiro encontro, naquele primeiro momento, né, o pai já está ali com o telefone na mão, está mostrando alguns vídeos meus, né, do passado aí, né? Assim, para mim é muito gratificante, né, ter esse reconhecimento. A gente sabe que isso aí é algo a mais, mas precisa muito trabalho, a gente tem que passar toda a orientação para esses garotos, né, podemos dizer assim, para que eles possam estar aí tomando um destino correto na vida. E não botar minhoca na cabeça do menino, achar que ele tá jogando bem ali, ele vai ser um jogador do São Paulo, do Bahia, do Vitória, do Flamengo, né? Por tudo que a gente passou ali dentro do futebol, né? Então a gente tem essa condição, né? De estar dando esses conselhos para esses garotos, né? A gente sabe que realmente hoje o futebol é muita ilusão, né? Muita coisa sendo dita para esses garotos, muitas informações que eles recebem também, né? Então a gente está ali realmente para dar essa direção para todos eles. Jorge, pouca gente sabe, mas antes de você ser revelado pelo Bahia, você passou pelo Vitória. Por que você não ficou na toca ainda menininho? Você tinha o quê, 12, 13 anos? Por aí. Por aí? Por que você não ficou lá? Vamos lá, na verdade a minha história começa assim, né? Meu avô, ele era muito ligado à diretoria do Bahia, né? Ele é da cidade de Santa Luz e sempre ele levava o Esporte Clube Bahia para fazer amistosos na cidade de Santa Luz, onde ele tinha um time chamado Santos, né? Muito fã aí do Pelé, né? Então ele tinha esse vínculo com o pessoal do Bahia e ele levava o time para fazer alguns amistosos lá.
e com essa relação que ele criou com a diretoria, e naquela época até então, Newton Mota era, né, um dos coordenadores, diretoria ali do Esporte Clube Bahia, e eu com 9 anos de idade, eu tive a oportunidade de fazer o teste aqui, né, passei, mas por ser muito novo, meus pais não permitiram que eu ficasse aqui, né? Naquela época eu fiquei até... Você tinha que ficar aqui, seus pais lá em Feira? Com 9 anos? Naquela época era o meu pensamento, né? Eu queria ficar aqui pelo meu desejo, pela minha vontade de jogar futebol, né? Hoje eu vejo que realmente isso aí não seria possível, né? Então eu retornei à Feira de Santana e foi justamente aquele momento de transição onde a diretoria do Bahia estava saindo e indo para o Vitória. Então, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de retornar para fazer algumas avaliações. Então, toda a diretoria do Bahia que está naquele momento no Vitória já me reconhecia, né? Então, foi aí que eu passei esse tempo no Vitória. Foram 2 anos, né, no Vitória. E depois eu fui dispensado, tive alguns problemas, né, problemas de saúde, fui dispensado, retornei para a Feira de Santana, continuei com os meus estudos, e aí surgiu novamente uma oportunidade de fazer um teste no Bahia, né, com 14 anos, e a partir daí foi que realmente iniciou toda a minha trajetória dentro do futebol. Qual foi o problema de saúde que você teve, Jorge? Eu tive princípio de pneumonia, né. Putz. Então, sempre que eu estava correndo, eu cansava bastante, não conseguia desenvolver. Ofegante, né? Isso. Então, retornei para a Feira de Santana, fiz alguns tratamentos, né? E a partir daí, consegui me recuperar, né? E foi uma coisa, assim, que me marcou muito, né? Que a partir desse problema aí, meu pai sempre conversava comigo. Para ser um jogador de futebol, você vai ter que se cuidar muito a partir de agora, você vai ter que cuidar muito da parte física. E desde aquela época, né, o futebol já exigia isso. E graças a Deus, eu tive essa consciência, né, e posso falar que durante toda a minha carreira, eu sempre me preocupei em estar bem fisicamente para poder jogar, né? E graças a Deus, todos os clubes que eu tive, todos os clubes que eu passei aí, né, eu tive uma boa condição e... conquistei, né? Acho que o mais importante, não só ter jogado em grandes clubes do futebol brasileiro e do exterior, mas também você conquistar títulos, realmente isso aí é muito importante e marca, né? Marca o jogador. Você lembra com quem você jogou lá no Vitória? Ainda, moleque, tem alguém que tenha estourado no futebol que você tenha jogado lá no Vitória? Na época da base do Vitória, sim, grandes jogadores. Ali nós tínhamos ali o Kleber, Fernando. Putz. Alain Delon também? Alain Delon, Matusalém. Todos na sua faixa de idade, né? Todos na faixa, isso. Nascidos em 78, 79. Tássio também devia estar. Tássio, um ano mais novo, nascido em 79. Bilica. Fábio Bilica. Fábio Bilica. Fábio Costa, goleiro. Era 2 anos mais velho, né? Mas todos nós praticamente treinávamos juntos, né? Então... Pô, naquela época o Vitória... se encaixando naquele time, ia ser complicado, porque você e Fernando iam disputar uma vaga ali. Fernando, os dois canhotos. Fernando, craque de bola, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele. A gente mantém uma amizade muito grande até hoje, né? Naquela época ele era um grande jogador que eu admirava muito, né? E hoje, como pessoa, é um cara sensacional. Acho que todos hoje no meio do futebol, principalmente aqui da Bahia, né, reconhece aí que realmente ele é um grande amigo. Anota aí, Galego, um dos próximos convidados aí, Fernando, hein? De Mairi para o Tá na Rede. Você já falou como é que surge o Bahia na sua vida, vamos adiantar um pouquinho. Falar do time de 2000, que é quando você surge realmente pro futebol profissional, jogando a Copa João Avelange, jogando muito bem. Aquele time era bom, né, Jorge? Emerson, Reginaldo Nascimento... Iranildo estava, né? Veio emprestado do Flamengo. Bebeto Campos, Bebeto Campos, o Dedé e o Jajá. Né? Foi um time que foi bem na João Avelange. Sim. O próprio Jefferson, né? Que eu jogava pelo lado esquerdo ali. Então... Aliás, essa camisa que tá aí foi um presente dele, viu? Que legal. Número 6. Um presente que eu... inesquecível, eu guardo com muito carinho o Jefferson. Que legal. Um cara sensacional que me ajudou muito ali no dia a dia também. Era uma referência dentro do nosso elenco. Talvez ali um dos mais velhos, né? Então era um cara ali a ser copiado, né? A ser seguido. Né? Então a gente vai identificando, né? Dentro do elenco, né? As nossas referências. E realmente foi muito bom pra mim. Foi um cara que eu me espelhei muito. O azar daquele time foi ter pego o Vasco de Romário, de Juninho Pernambucano... de Clebson, que estava voando, e Tio Binha, inclusive faz um gol nos 3-3, né? Isso. Você acha que foi aquela partida que
mostrou ao Brasil que você era um talento ali? Foi aquela partida que começou a cobiça pelo seu futebol? E o Vasco nesse ano Foi campeão. foi campeão, não é isso? Contra o São Caetano. E nós fomos eliminados pelo Vasco. Um grande time, Júnior Baiano. Na verdade, eu tinha feito um... Euler, o filho do vento. Jogou demais naqueles 3x3. E, na verdade, eu fiz uma grande competição, né? É. Junto com todo o elenco. Eu entrei no time a partir da contusão do Bebeto Campos, né? Ele sofreu uma lesão no joelho e eu tive a oportunidade de iniciar e ser o titular do Bahia naquela época. Como volante, como segundo volante. Como o segundo volante. Você e Reginaldo? Reginaldo Nascimento? Eu e Reginaldo Nascimento. Uhum. E eu fiz uma grande competição. Se eu não me engano, eu fiz 10 gols na Copa João Avelange, né? Era o batedor de faltas, era o batedor de pênaltis, né? E a partir dali, sim, teve aí o interesse, né, de grandes equipes do futebol brasileiro, né, até chegar ao final do ano e surgir aí o Cruzeiro na minha vida, né? Foi a minha primeira oportunidade de estar saindo, de estar jogando, né, em outro clube, né, mas o Bahia representou muita coisa para mim, né? Foi o clube que eu me profissionalizei, o clube que eu passei ali grande parte da minha adolescência nas categorias de base, né? Tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, grandes jogadores, então realmente foi muito bom esse período aqui. O que é que você mais lembra daquele jogo? O Romário tirou muita onda ali? Ele faz um golaço, né? Thiago, assim, não só do jogo... Tem uma coisa que você lembra, assim, marcante? O Romário fez gol, o Juninho Pernambucano fez gol aqui, de falta. O Kleberson fez gol, né? Não só do primeiro jogo, mas dos dois jogos, né? Logo em seguida a gente foi para o Rio de Janeiro, lá para São Januário, né? E eu no início da minha carreira, né, eu cobrador oficial de pênalti, fica uma coisa aí marcante, queira ou não queira, né? Foi o pênalti perdido lá em São Januário, né? Eu não tenho receio, não tenho problema nenhum em falar a respeito lotado São Januário, né? São Januário lotado, foi uma experiência de vida muito grande, talvez aquilo ali tenha me engrandecido muito, né? Era o Elton, goleiro? Elton, né? Elton, o goleiro. Isso, logo em seguida ele teve uma transferência pro Porto, né, em Portugal. Mas realmente aquele jogo ali foram grandes lembranças, né? Seu Evaristo de treinador, né? Evaristo de Macedo. Evaristo de nosso Macedo. treinador. Vocês estavam acreditando que dava para passar pelo Vasco? Sim, pela campanha que a gente fez, né? Pelo time que a gente tinha ali, o nosso dia a dia, né? Aqueles 4x1 no Flamengo também. Ganhamos o jogo do Flamengo aqui, uma equipe forte também, né? Então, claro que existia, assim, o respeito pelo Vasco, né? O Vasco tinha conquistado aí grandes competições recentemente, né? Mas a gente poderia, assim, ter condições de ter ultrapassado de fase aí. Mas você coloca o São Paulo como o seu melhor momento na carreira? Porque foram 4 anos, né? 4 anos muito vitoriosos, né? 2006, 7, 8 e 9? Até 10, né? Na verdade, foram 4 anos, né? Cheguei em 2007. 2007. O título de 2006 você ainda não estava, né? Estava jogando no Internacional, estava no Internacional. Né? Você conquistou o brasileiro em 7 e em 8, 7 e 8, isso. 7 e 8. Você considera a melhor fase da tua carreira? Estava no auge? Acredito que sim, né? Não desmerecendo aí as passagens pelos outros clubes, mas... Eu falo no coletivo, o conjunto, sim, né? Sim. E o São Paulo naquela época tinha um grande time, já vinha ali desde 2005, né, com um grande elenco, conquistando Brasileiro, conquistando Copa Libertadores, Campeonato Mundial, né? E eu tive uma missão muito importante, muito difícil, né? Quando eu cheguei em 2007, eu cheguei para substituir o Mineiro, né? Nada mais, nada menos aí que tenha feito o gol do título mundial. Do título mundial, né? E o presidente me deu a camisa 7 do Mineirinho, né? Como ele é chamado, né? E assim, uma responsabilidade muito grande, né? Para falar a verdade, eu já estava até acostumado, né? E fui me acostumando ao longo da minha trajetória, porque eu só cheguei para substituir, né, grandes jogadores. Na época do Corinthians, quem estava lá era o Ricardinho. Né? Então eu cheguei para substituir o Ricardinho. Agora, assim, uma coisa boa que me aconteceu foi que todos esses clubes, né, já tinham ali um elenco formado, um elenco forte, né?
A gente sabe também que é muito difícil você chegar e já ter essa oportunidade de estar jogando, né? Você precisa entrar no ritmo daqueles atletas, precisa entrar no ritmo do time. Mas em todos os clubes que eu cheguei, eu sempre fui muito bem recebido. Isso aí fez com que eu tive uma adaptação muito rápida e consegui mostrar meu futebol. Recordando algumas pessoas do São Paulo da tua época, Diego Tardelli, Dagoberto, Borges, Rogério Ceni, rapaz. O Rogério Ceni devia ser seu companheiro nas cobranças de falta, nos treinamentos, né? Cobrava muita falta ele? Muito. Uhum. Quem batia mais falta no Então, treino, você ou ele? E assim, a gente fazia as cobranças de falta praticamente todos os dias, né? Não tinha aquela história de fazer as cobranças só um dia antes do jogo, né? Não só de faltas, mas também de pênaltis, né? Então era assim, terminava o treino, a gente fazia as cobranças de faltas. Você de esquerda, ele de direita? De direita, tinha o Hernanes também, né? Que sempre estava fazendo as cobranças de faltas também. Então assim, a gente tinha ali opções, né? E... Cada um cobrava quantas por dia? Assim, uns 30? Acho que mais um pouquinho, viu? Sempre tinha aquela disputa, tinha muita disputa, né? Depois dos treinos, né? A gente um pouquinho mais cansado, porque a gente passava o treinamento correndo, né? Ele não. E ele estava ali, né? Então o aproveitamento dele era melhor, né? Mas a gente treinava aí umas 50, 70 faltas cada um por treino. Caramba, cada um 70? Então ia para você, Hernanes, e ele ia para 200 faltas por dia. Na véspera do jogo, né? Era um pouquinho menos, um pouco mais com qualidade, né? Mas basicamente era isso aí, 50, 70 faltas por treino que a gente fazia. Você já saiu com o Rogério Ceni aqui em Salvador? Já foi dar uma turistada com ele aí? Ou chamou para almoçar, jantar? Já tive a oportunidade de encontrá-lo, né? No CT, né? O Rogério é um cara assim, extremamente profissional, um cara 100% trabalho, né? Não é muito de estar saindo, de ir para shopping, de ir para restaurante. É um cara muito reservado, estudioso, né? Então todas as vezes que eu encontrei com ele foi lá no CT, a gente conversou bastante, né? Falo com ele aqui no WhatsApp, né? E desde já parabenizá-lo aí por tudo que vem fazendo à frente, né? Do Esporte Clube Bahia, né? E desejar muito sucesso para ele. Deixa eu falar também do Muricy Ramalho, que deve ter sido um cara muito importante. Acho que para cada um que foi comandado por ele, deve ter uma lição aprendida, né? O que foi que você aprendeu com o Muricy Ramalho? Muito, né? Muito da minha vida profissional, do dia a dia ali, do convívio, né? Muita coisa eu aprendi com o Muricy, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2 clubes, né? A primeira também, vez, né? no Internacional e no segundo momento lá no São Paulo. E praticamente foi ele que me adaptou a uma nova função, né? Eu sempre atuei como meio campista e no meu retorno, na época eu estava na Rússia, retornei e ele viu que eu estava com um pouquinho de dificuldade de atuar ali no meio campo, ele me adaptou a uma nova função ali na lateral e na ala, né? Já que a gente jogava com 3 zagueiros, então fui me adaptando. Basicamente o que ele vem fazendo aí com Juba, hoje no Bahia, né? Então, hoje o Rogério Ceni, no caso, né? Acho que talvez aí seja da mesma escola, né? Pelo tempo também que o Ceni trabalhou com o Muricy, né? Então ele aprendeu muito também com o professor Muricy, né? O nosso dia a dia ali era muito bom, né? Um treinador muito exigente, né? Cobrava bastante aí não só de mim, mas de todo o elenco, né? E um treinador que sempre quis vencer, sempre quis ganhar, né? Isso aí estava dentro dele, né? Isso aí ele conseguia passar para todo o elenco para que a gente pudesse ter esse mesmo espírito. Mas você acha que indo para a lateral esquerda, as portas iriam se abrir mais facilmente para a seleção brasileira? Porque o meio-campo era complicado. Aquela seleção de 2006, por exemplo, tinha Kaká, tinha tantas feras ali no meio-campo, Zé Roberto, Rivaldo. E aí, de repente, você indo para a lateral esquerda, abria-se uma. Apesar de ter Roberto Carlos também na época, mas até depois, 2007, 2008, já não tinha. Então, o Roberto Carlos no auge da carreira. Você acha que iria facilitar para você ir para a seleção? E ficou uma decepção por não ter ido? Para a Copa de 2010, por exemplo?
Na verdade, naquele momento lá, é claro que o jogador ele pensa muito em seleção, né? Mas primeiro no clube. Eu sempre estava pensando ali no clube e a seleção para mim seria uma consequência, né? Eu sabia das dificuldades, da concorrência que eu tinha, né? Ali no meio campo. Algumas vezes eu fui cogitado para a seleção brasileira, né? Algumas pré-listas ali. Mas infelizmente aí pela qualidade que nós tínhamos naquela época, seja no meio campo, seja na lateral esquerda, realmente era muito difícil, né? Não tenho nenhuma mágoa. E também não é demérito nenhum ser reserva do Roberto Carlos, nenhum. De forma nenhuma. E logo em seguida do Marcelo, né? Do Marcelo Marcelo já na sequência, né? E tantos outros aí. Mas em si, não tem nenhuma frustração em relação a isso aí, né? Eu sei da minha importância, do que eu representei por todos esses clubes que eu passei em toda a minha carreira, né? É claro que se você perguntar se faltou a seleção na sua carreira, com certeza faltou, né? Por tudo que eu fiz no futebol, por tudo que eu fiz nos clubes por onde eu passei, pelos títulos que eu conquistei, né? Pelo que eu representei para a torcida, pelo que, né, foi feito, né? Realmente aí faltou uma convocação para a seleção brasileira. Mas vida que segue, hoje eu estou muito feliz, muito contente com tudo que eu realizei, né? Sou muito grato a todos, né? Todos os atletas, todos os clubes, diretores, torcida que eu passei, enfim. Conta um episódio de chatice do bem, que a gente sabe que o Muricy era rigoroso demais, tinha aquela cara de ranzinza. Conta uma chatice do bem aí do Muricy. Do Muricy, cara. Assim, ele parecia que todo mundo dava risada, que ninguém esperava, e de repente... Cada entrevista dele era aquele negócio. Muitas vezes a gente estava ali dentro do campo e quando ele era solicitado para dar as entrevistas, normalmente um dia antes do jogo, né, a gente tentava sair para assistir aquela entrevista dele ali. Sempre era uma atração à parte, né? Sempre muito ranzinho, sempre muito direto, podemos dizer assim, né? E realmente era muito divertido, né? Mas, assim, no dia a dia, teve um dia que eu cheguei cedo no São Paulo e ele também era um dos primeiros a chegar, né? E Rogério Ceni, eu também gostava de chegar cedo, porque eu fazia meu trabalho ali na academia, dava uma passada na fisioterapia também, antes de entrar em campo, né? E eu lembro que nesse dia eu cheguei cedo, parei meu carro, o Muricy chegou também, e a gente estava indo pro refeitório, né? E a gente passou praticamente assim por um beco, um lugar bem estreito assim, eu e ele, a gente se cruzou, eu dei bom dia para ele, e ele não respondeu. Aí eu, caramba, já fiquei com... Pulga atrás da orelha, né? Será chateado comigo? Caramba, ontem eu estava em casa, anteontem eu saí, fui jantar com a esposa, enfim, não teve problema nenhum não. Algum problema extra-campo? Não foi, com certeza, né? E aí a gente seguiu e terminou o treino, fui conversar com ele, pô, mestre, e aí, tudo bem, tudo tal, não sei o quê, pô, passei pelo senhor ali de manhã cedo, dei bom dia, o senhor não respondeu, teve algum problema aí, alguma coisa? Aí ele olhou assim, não teve nada não, tal, não sei o quê, então, pô, já fiquei mais tranquilo, né? Mas assim, o cara que a gente tem um relacionamento muito bom, acho que não só eu, como todos os outros atletas também, ele tá sempre aqui na casa do Aloysio, aqui em Alagoas, né? Quando eu vou a São Paulo também a gente se encontra, alguns jogos lá do São Paulo, alguns eventos que a gente faz junto também, então é um cara que merece aí todo o nosso respeito. Jorge Wagner aqui no Tá Na Rede Podcast, deixa o seu like, deixa o joinha, não custa nada, nos ajuda bastante. E não se esqueça de se inscrever, que toda quinta-feira tem episódio novo. E nos siga também no Instagram, @tanarede.podcast. Ô Jorge Wagner, sua temporada mais artilheira, você nunca foi um cara artilheiro, assim, né? Até pela posição que você joga, foi no Inter, em 2005, você fez 17 gols. Por que você acredita isso aqui? Você jogava mais livre, sem tanta obrigação de marcar? Foi isso? E, coincidentemente, eu estava jogando como lateral esquerdo, né? Normalmente, no escanteio eu estou fazendo as cobranças, né? Jogando da lateral esquerda, não tenho muita oportunidade de estar dentro da área, mas talvez ali pelo esquema tático do treinador, né? No Inter você pegou quem? Muricy, quem mais? Nós tivemos os treinadores. O Muricy e logo em seguida o Abel Braga, isso. Tite, você chegou a pegar o Tite no Inter? Não tive a oportunidade de trabalhar com o Tite, não.
Então, assim, acho que isso aí devido ao esquema tático, né? Pela a minha função de origem, né? Por ser um meio-campo, né? Então eu sempre tive essa facilidade de chegar na área, de chutar, as cobranças de faltas que eu treinava também, então isso aí me dava a credibilidade para eu estar executando durante os jogos, né? O aproveitamento, com certeza, para ter uns números desse aí, realmente devem ter sido muito, muito alto, né? Então, assim, o esquema tático que os professores, né? No caso o Muricy e o Abel Braga, eles armaram naquele momento, com certeza isso aí facilitou, né? O meu futebol. Então, cara, eu tava aqui me lembrando, você tava no famoso gol do Adriano Gabiru, né? O jogo do Inter campeão mundial? Você foi campeão? Não. Você foi campeão da Libertadores, pelo isso, Inter. Isso. Uhum. E por que você saiu e foi pro São Paulo, né? Isso. Naquele ano nós fomos campeões da Libertadores, né? O ano foi 2006. 2006. A Libertadores naquele ano terminava no meio do ano, justamente na época que tinha a janela de transferências internacionais. Aí o Muricy te leva pro São Paulo, né? Isso. Nessa época aí saíram 4 jogadores do Internacional. Eu e o Rafael Sobis, nós fomos pro Betis, da Espanha. Tinga foi pro Borussia Dortmund, Alemanha. E o Bolívar fez uma transferência pro Mônaco, da França, né? Então, o Internacional, nessa janela aí, perdeu os 4 jogadores titulares, né? Mas logo em seguida foi pro mercado e conseguiu repor aí com muita rapidez, né, essas peças, e chegou no final do ano, conquistou aí o título mundial em cima do Barcelona. E quando você viu aquele gol do Adriano Gabiru, você disse, podia estar nesse time aí, rapaz, ser campeão mundial. Não bateu não esse... Tava torcendo muito, né, pelos companheiros, né. Agora sim, Thiago, não só no Internacional, né, claro que ficou aquele gostinho, aquela vontade de estar em fazer parte do elenco, estar disputando o Campeonato Mundial. Esse que logo em seguida, quando eu estava no Japão, eu tive a oportunidade de participar. Mas realmente aquele momento ali do Internacional foi muito especial, né? Para o clube, foi o primeiro título, para os jogadores, né? E eu não estava lá, mas assim, durante toda a minha carreira, eu sempre, junto com minha família e meus empresários, a gente tomou todas as decisões, né? E sempre foi muito bem pensado. Então, a partir do momento que a gente decidiu, né, ter essa transferência e ir pro Real Betis da Espanha, realmente foi tudo muito pensado. Era um sonho que eu tinha também de jogar na Europa, num grande clube, de estar disputando uma grande liga, né, que é a La Liga, tá com outros grandes clubes, outros grandes jogadores do futebol mundial, né. Fica assim aquele gostinho, mas não o arrependimento, né. Então... E você não foi tão bem no Betis, né? Você acabou trocando o Inter pelo Betis. Não foi um lugar dos melhores que você teve na carreira, não, né? Não foi. Foi uma passagem, podemos dizer assim, muito, muito rápida, né? Eu tive poucas oportunidades, né? O Betis estava se reestruturando, não vinha num bom momento dentro do campeonato. Se eu não me engano, nesse ano, antes da minha saída, o clube foi rebaixado, teve troca de treinadores, né? Enfim, muita coisa acontecendo lá no clube, né? E eu não tive a oportunidade, tanto que uma janela depois, né, tive a oportunidade de retornar aqui para o Brasil, dessa vez para o São Paulo. Ô Jorge, vamos falar do Japão. Você jogou no Kashima Antlers, o clube que tem Zico como... Aliás, o Japão, né? O torcedor japonês tem Zico como um semideus. O cara realmente... Ainda mais você jogou no time que ele jogou, o Kashima Antlers. Foi o único time dele no Japão. O cara realmente é reverenciado, assim, é idolatrado. Como é que é a reverência que eles têm ao Zico? Muito, né? Você chegou a jogar com a 10 lá, não? Já jogava com a 7? Eu joguei com a 7, jogava com a 7. Uhum. Acho que não só no Kashima, né? Claro que existe toda uma história, né, do Zico no Kashima Antlers, mas no Japão, realmente... Ele é ovacionado, é uma referência, né? Todo ano ele está lá, fazendo parte aí da festividade do clube, né? Do Kashima. Ele é um embaixador do Kashima no mundo, né? Então, acho que não só ele, né? Tiveram outros também antes dele, o próprio Bismarck também, que é realmente uma referência muito grande lá. Alcindo também. Tantos outros jogadores, né? Na verdade, o japonês, ele gosta muito do brasileiro, né? Então, quando o brasileiro chega lá, ele consegue se adaptar muito rápido.
né? E na minha época do Kashima antes, o nosso treinador era o Toninho Cerezo, né? Então a gente tinha ali, junto com o Mário, preparador físico, então a gente tinha uma comissão técnica... Mário que foi de Vitória, né? Isso, preparador físico. Então a gente tinha ali uma comissão técnica brasileira, né? Então a gente tinha esse entrosamento aí, podemos dizer assim, né? E já no Caxiua Reysol, ali realmente foi onde eu tive um grande destaque. Você foi melhor no Caxiua Reysol do que no Kashima Antlers, né, Jorge? Seu desempenho foi melhor no Reysol? Foi. Foi, né? No Reysol foram 3 anos de clube, né? 3 anos no Reysol, e ali eu consegui praticamente conquistar muitos títulos, né? Grandes títulos que o clube até então não tinha conquistado, né? Cheguei no clube em 2011 e até então o time nunca tinha sido campeão nacional, né? E nós conquistamos esse título e nos deu a condição de disputar no final do ano o Campeonato Mundial, né? De clubes. Nesse mesmo ano a gente teve a oportunidade de enfrentar o Santos, né? Fomos eliminados ali na semifinal. O Santos passou e fez a final com o Barcelona. Com o Barcelona, que tomou aquela goleada, né? Isso. E conquistamos ali a Copa do Imperador, a J-League, né? Copa Nabisco, enfim, grandes títulos aí pro clube, títulos que com certeza vão ficar marcados, não só na história do clube, mas na minha história também, né? Na minha memória, né? E realmente foi uma passagem assim muito vitoriosa. Para você, um baiano, feirense, qual país que você teve mais dificuldade de adaptação? No Japão ou na Rússia? O Japão você já falou que... E a gente sabe que o torcedor japonês idolatra, abraça o jogador brasileiro de uma forma muito... que conforta realmente. A Rússia foi mais complicada a adaptação? Com certeza, né? Poucos brasileiros, né, naquela época eram transferidos para a Rússia, né? Foi a minha primeira experiência fora do país, né? Não vou dizer que eu estava muito novo, né? Com 22 para 23 anos. Estava novinho. Né? Mas tratando-se de futebol, né? Já tinha passado aí por alguns clubes aqui no Brasil que poderia ter me dado essa experiência, né? Para que eu chegasse lá e desenvolvesse meu futebol, né? Mas mesmo assim eu passei praticamente 2 anos no Lokomotiv Moscou, né? Tive poucas oportunidades, né? O treinador não me colocava muito para jogar. Nós tínhamos no elenco 7 jogadores russos que faziam parte da seleção, né? Outros 2 que eram da seleção da Ucrânia. E o treinador era russo? O treinador era russo, Yuri Semin. Era russo. Ele que pediu a minha contratação, né? Mas a gente sabe, a gente está no meio do futebol, a gente sabe que nem sempre, a partir do momento que o treinador pede aquela contratação, né? Que o jogador vai chegar lá e vai jogar. Tem que provar dentro de campo, tem que chegar ali realmente, né? Talvez isso aí não tenha acontecido naquele momento, né? Mas mesmo assim, como eu falei, eu passei 2 anos lá, para mim foi uma experiência assim, incrível, né? Por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, né? Isso aí com certeza me deu uma experiência para que nos próximos desafios da minha vida eu já tivesse mais carimbado ali, já tivesse mais rodado, mais vivido, né? Para que eu tivesse sucesso. Sua esposa, seus filhos tiveram muita dificuldade na Rússia? Alimentação, frio, a falta do calor humano do Brasil, acho que isso deve ser a pior coisa, né? Foi bem no início da minha carreira, né? Então eu fui para a Rússia, passei 6 meses lá na Rússia, né? Podemos dizer assim que eu fui fazer o período de adaptação. Logo em seguida eu retornei, casei. Naquela época a gente não tinha filhos ainda. Não tinha filhos ainda, né? Então passei esse período na Rússia lá, eu e minha esposa, né? Kaline. E ela sentiu muito, né? O período de adaptação dela lá realmente foi muito difícil. Nós não tínhamos poucos amigos, né? Lá na Rússia, poucos brasileiros, diferente do Japão, diferente da Espanha, né? Mas serviu muito como experiência, não só para mim, como para ela também, né? E graças a Deus deu tudo certo. Qual foi o maior problema que você já passou numa concentração de clube? Você lembra? Qualquer dos que você vestiu a camisa. Se um perrengue danado que você passou numa concentração, teve que... Você lembra? Perrengue, vamos lá.
Acho que aqui no Brasil, né, as concentrações, tudo bem tranquila, né, em relação à estrutura dos clubes, né. Alguém que ronque demais, alguém que solte muito ruim, que deixa o banheiro infestado, empesteado. A gente, hoje mudou tudo, né? Hoje tá se eu todo não me mundo engano, os partiu caras sozinho, se concentram só, né? Naquele tempo tinha que dividir o quarto com alguém. Época do Internacional eu concentrava sempre com o Helder Granja, a época do São Paulo com o Júnior. Júnior Nagata? O Júnior Nagata, isso. Com Marlons também, né? Mas assim, sempre tem, né? Sempre tem essas resenhas aí, né? Alguma comida que tenha feito mal, pô, sei lá, comida. Na Rússia, sim. Na Rússia, sempre quando chegava pra O que tinha pra comer na concentração? Refeição. Era o básico, né? Mas assim, a massa, né? O básico lá não é o básico daqui. Mas acho que a forma, né? O macarrão. O macarrão, a forma como eles temperam, né? A forma do cozinhar deles, né? Então realmente muda o tempero, alguma coisa assim. Eu lembro que na Rússia, minha esposa preparava, e no início também do Japão, né? Ela preparava ali a comida em casa e eu levava a marmitinha para concentração. Levava. Nutricionista liberava, né? Liberava. Por conta da adaptação, né? Sim, liberava. No Japão. Muitas vezes até os próprios japoneses já estavam pedindo até para colocar um pouquinho a mais do feijão, né? Para levar para eles. Olha aí, cara. Pô, deve fazer uma falta feijão na Rússia, hein? E no Japão, hein? E no Japão também. É o que nos sustenta, né? Que sustenta realmente. Você participou de jogos da Liga dos Campeões ou da UEFA no Betis ou no Lokomotiv? Pelo Lokomotiv. Lokomotiv. Jogou contra os grandões da Espanha, da Itália, da Inglaterra? Fomos, ali era o ano de 2003 para 2004, né? Foi a minha época do Lokomotiv Moscou. E na primeira fase nós enfrentamos o Arsenal, Dinamo de Kiev e a Inter de Milão. Né? Conseguimos passar Passaram? Passamos nessa primeira fase. Quem passou? O Arsenal e vocês? Naquela época, se não me engano, a Inter de Milão é forte, Inter né? de Milão e Lokomotiv Moscou. E na fase seguinte nós fomos eliminados para o Mônaco. Se não me engano, o Mônaco esse ano foi um dos finalistas da Champions League. O Mônaco nessa época tinha, deixa eu ver, o chileno, o atacante. Você lembra do pessoal do Mônaco dessa época? Não me recordo. Mas tinha um atacante croata, um alto, número 9. Foi um dos artilheiros daquela competição naquela época. Não era o Suker, não, né? Croata, Suker. Não, acho que não. Depois eu vou dar uma pesquisada aqui. Me fala uma coisa, quando você vai para uma Rússia, para o Japão, os caras disponibilizam um tradutor, uma pessoa que te dá caminho das pedras ou não? Você tem que se virar? Deveriam, né? Talvez motorista, hoje... Naquele tempo não tinha GPS, assim. Deveriam. Já tinha, mas não era tão desenvolvido como hoje, né? Deveriam disponibilizar, né? Por exemplo, no Japão, sim, né? Nós tínhamos ali praticamente um intérprete full time ali com a gente, né? Mas na Rússia não? Era o Deus dará mesmo? Na Rússia a gente teve que se virar. Caramba. Né? O clube disponibilizou aí um motorista, né, pra gente. Na época eu fui com o Leandro, né? Leandro Guerreiro. Nós tivemos a oportunidade de jogar no Corinthians, no São Paulo e no Lokomotiv Moscou, né? Então a gente tinha assim um motorista, né, para fazer esse translado aí de casa para o treino, né? Mas no dia a dia ali a gente tinha que se virar, né? Alguns russos falavam um pouco ali de português, inglês, a língua nativa, né, o russo, a gente ia se virando, muito gesto, né? Chegou uma época que eu já estava lendo algumas coisas em russo, aprendendo ali o alfabeto, né? Meu Deus. Mas a gente teve que se virar. Lá na Rússia se concentra, tem concentração normal? No Japão ou já naquela época já era banida a concentração? Não, nós concentrávamos, tinha concentração. Né? Sempre antes dos jogos a gente concentrava, né? Tinham as viagens, então a gente tinha esse período aí de concentração. Jorge Wagner, qual é o técnico mais mala com quem você já trabalhou? Aquela mala sem alça, reclamava de tudo, mas mala mesmo. Tiago, eu só trabalhei com
sempre com tem grandes Chatonildo. treinadores, com, né, talvez aí um diferente de todos eles, né, que fosse um pouco mais no dia a dia ali, né, talvez ali o Joel Santana, né, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Evaristo de Macedo, Joel Santana, Abel Braga, Muricy Ramalho, Vanderlei, Marco Aurélio, Nelsinho Batista, na época do Caxias R-Sol. Então, assim, grandes treinadores, cada um com suas particularidades, né? Mas talvez ali o dia a dia do Joel Santana, né? Acho que era um pouquinho mais suave ali, né? E ele... Mas ele é o mais mala? Não vou dizer mais mala, mas ele tinha muito mais história, né? Aquele jeitão dele ali, carioca. Mas ele se dava bem com todo mundo. Então ele é o mais gente boa dentro e fora dos gramados? Podemos dizer então assim, vamos mudar o termo aí, né? Mais gente boa. Maguinho, você dentro de campo, você era quase que um monge. Você parecia um monge de tanta tranquilidade. Eu nunca via você reclamar de nada, de árbitro, de adversário. Você tomou quantos vermelhos na carreira? Tomou algum? Se foram muitos aí, dois cartões vermelhos. Você lembra dessas expulsões? Onde foi? Um no Japão e uma Tava já longe da gente aqui, galera, a gente não viu. Talvez não tenha nem imagem. Não adianta procurar que talvez não tenha, né? E já no final da minha carreira, jogando pelo Fluminense de Feira, né? Tive uma expulsão. Não vou me lembrar também como foi o lance, mas tive essa expulsão aí na conta. Você era muito tranquilo dentro de campo, né? Sim. Podemos dizer O que é que te deixava mais irritado no jogo? Eu sabia conversar com a arbitragem, né? Eu sabia conversar com a arbitragem, né? Fui capitão algumas vezes, né? Sempre tinha ali o rodízio, né? Em alguns clubes, né? Mas acho que a forma como você chega para conversar com a arbitragem, a forma como você trata os jogadores do outro time, acho que isso aí pode fazer toda a diferença, né? Os caras começam a te respeitar, né? Então, acho que isso aí foi um diferencial que eu tive dentro de campo. A gente sabe que jogador de futebol xinga pra valer árbitro. Tem árbitro que xinga muito jogador? Sim, também. Tem? Talvez hoje menos, né? Mas naquela época, né, era um pouco mais aberto, a relação não era tão rígido assim, né? Esse relacionamento ali dentro de campo. Hoje, se você for ver, somente o capitão, né, que tem direito a falar com a arbitragem, né? Isso não é muito levado em consideração, né? Todo mundo tá chegando ali, tá falando. Mas a gente sempre tava conversando, sempre falando com a arbitragem ali. É claro que de um modo sempre respeitoso, né? Então sempre tinha esse... Né? O Godoy era um deles, né? O Godoy. Oscar Roberto Godoy. Então esse aí... Esse gostava, todo mundo fala que ele gostava de xingar, né? Ele xingava, ele... Jogar sua bolinha, seu filho da mãe, né? Muito. Então... Um lance aqui até contra o Vasco, né? Ele falta praticamente ali na entrada da área. No 3x3? No 3x3, já nesse último jogo aí. Você faz um gol de pênalti, que eu faço um gol de pênalti. Faz dois naquele jogo ou não? Faço um gol. Um gol de pênalti. Gol de pênalti. Aí ele falou o quê? Falta ali, próxima à grande área e aquele negócio de pega a bola, bota um pouquinho mais pra frente, vai procurando ali um posicionamento melhor pra você fazer a cobrança. E ele querendo medir a falta e perguntando, né, se era eu que ia bater, né? Aí eu falei, sim, sou eu. Ele, então você tem que bater muito bem, porque o Elton é um goleiraço, então você... Então, assim, era um cara que dentro de campo também tinha um bom relacionamento, interagia e tinha um relacionamento. E tem árbitro que cumprimenta você quando você faz um gol, né? Sim. Acho legal isso, cara, cumprimentar, né? É uma coisa diferente que até hoje está sendo um pouco mais difícil. Deu a mão mesmo, assim, pô, parabéns, fez um golaço. Teve? Não dado a mão, mas dado os parabéns, sim. Você lembra quem foi? Não vou lembrar, mas talvez na época do São Paulo. Na época do São Paulo? Cita agora um jogador que é chato demais dentro de campo, aquele cara que te persegue e fica te perturbando o tempo todo, te xingando pra ver se você se irrita e é expulso. Cara mais chato. Só no meu time tinham vários, né? Eu falo mais adversário também. Adversário. Aquele cara que você não esquece, pô, esse cara me marcou de um jeito e toda hora me perturbava. Foram, assim, foram vários confrontos, né, que eu tive ali dentro de campo, né? Até pelo sistema tático que a gente
que a gente tinha dentro de campo, então sempre tinha aquele embate ali, né? Muitas vezes espelhava aquela marcação, né? Na hora da dificuldade ali, a gente, para igualar a marcação, para igualar o jogo, né? Para que a gente pudesse ter uma vantagem. Então a gente sempre se comunicava dessa forma ali, vamos marcar individual, você já sabe quem é que vai enfrentar, já sabe as características desse atleta, então vamos espelhar pra gente tentar alguma coisa, né? E naquela época quem me deu muito trabalho, né, por ser também um jogador leve, um jogador que tinha muita qualidade, tinha não vou dizer tinha uma condição física boa também, né? E jogava bem parecido comigo, era o Joilson do Botafogo, né? E logo depois ele foi jogar com a gente lá no São Paulo, mas era um cara que foi um cara que me deu muito trabalho ali pela parte física, né? Que chega uma hora que a gente vai ter que superar o nosso adversário ali na parte física, né? E o Joilson deu muito trabalho. Vamos falar um pouquinho dos times, fazer um giro pelos times que você jogou. Aproveita o embalo e fala um pouco da época do Botafogo. O que é que deu certo, o que é que deu errado? Quais foram os treinadores lá que você teve no Botafogo? No Botafogo eu tive a oportunidade de trabalhar com Wagner Mancini, né? Tava retornando do Japão, do Kashima Antlers, né? E o Botafogo naquele ano, em 2014, tava retornando à Copa Libertadores da América depois de praticamente 17 anos, né? Porque tinha sido campeão em 95. Isso. Brasileiro, e participou em 96. Isso. Naquela época só era campeão e vice, né? Não era. Não tinha o G4, não tinha talvez G4, o G6, nada disso, campeão G8, da Copa do Brasil, não tinha nada disso. E o Botafogo montou ali um grande elenco. E eu cheguei mais uma vez para substituir ali um grande jogador, uma referência aí mundial, podemos dizer assim, né? O Clarence Seedorf. Que isso! Né? Cheguei com essa responsabilidade aí, com esse peso, né? O presidente me deu a camisa 10, né? Foi uma passagem rápida pelo Botafogo, né? Mas graças a Deus foi tudo muito bem, né? Tive a oportunidade de encontrar com... Quanto tempo lá? Um ano? Menos de um ano, Thiago. Menos de um ano. De 6 a 8 meses, né? Foi um ano muito difícil para minha vida profissional, para minha vida pessoal, né? Minha esposa tinha vindo aí de uma gravidez complicada e a gente decidiu retornar para o Brasil, né? Era um ano de Copa do Mundo, 2014, né? E a gente caiu no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, aquele fervo todo, a cidade cheia pra caramba, né? Lembro que a gente passou um tempo procurando casa, procurando lugar para ficar, na verdade, né? E sempre com muita dificuldade. Você chegou ali no meio do ano, foi? Cheguei no início do ano. No início? A gente chegou no início do ano. Né? A Copa do Mundo seria... Ou seja, procura por apartamentos. Por apartamento, Rio de Janeiro grande. Tudo inflacionado. Não só no Rio de Janeiro, né? No Brasil todo ali praticamente. Já né? treinava no Engenhão, né? E aí a gente tinha também essa dificuldade do local de treinamento, né? Que parte do Engenhão já estava fechado para a Copa também, ia ser CT de treinamento, né? Isso, seria centro de treinamento, né? Então a gente ficava variando muito, treinava em Caio Martins. Caio Martins, Niterói. Tinha um local ali também... Morisco? General Severiano. Né? Então a gente ficava sempre nessa mudança aí do local de treinamento, né? Isso aí afetava um pouco também, né? Mas... Enfim, passou, né? E foi um clube que marcou muito, né? Marcou muito também aí a minha trajetória dentro do futebol. Fala da passagem no Corinthians. Você esperava mais? Corinthians foi logo em seguida que eu saí do Cruzeiro. Foi uma passagem muito rápida e intensa, podemos dizer assim, né? Quando foi o quê? 2004? Cheguei no Corinthians em 2003. 2003, né? Conquistamos o título, o Campeonato Paulista, né? De 2003, em cima de São Paulo. Muitos são paulinos não gostam quando eu falo isso, né? E eu tive a oportunidade de fazer 2 gols ali na final, dentro do Morumbi, né? Até então nunca tinha conseguido fazer 2 gols, né? Foi muito intenso ali, né? O Corinthians, a proporção que as coisas acontecem ali realmente é muito grande, né? Foi um clube que
que eu tive a oportunidade também de ter uma visibilidade muito grande, né, no Corinthians, né? Uma pena que foi uma passagem muito rápida. Eu fui emprestado, né? Meu passe pertencia ao Cruzeiro e eu fui emprestado ao Corinthians. Até que na metade aí do meu contrato com o Corinthians houve o interesse do Lokomotiv Moscou, fez a compra, né, junto ao Cruzeiro, e o Corinthians teve que me liberar. Então foi aí que surgiu o Lokomotiv e a minha saída do Corinthians. Na época que você foi negociado pelo Bahia, você custou quanto ao Cruzeiro? 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, né? Pô, um jogador como o Jorge Wagner hoje custaria 100 milhões de reais. Foi muito pouco, não foi, Wagner? Muito pouco. Até pra... Eu me lembro que na época teve a até gente o não pode pessoal fazer... caiu de pau em cima da direção. Mas que vende um cara, o cara acabou de ser revelado, prata da casa. Você tinha um ano e meio de Bahia no time de cima, né? Uhum. Começou ali em 99 até 2000. Esse é vendido por 2 milhões de reais, cara. Uma bagatelazinha. Preço Se a gente for ver, hoje praticamente não existem esses números aqui, né? Para um atleta que esteja numa condição dessa jogando num grande clube, né? Mas tem jogador que é contratado pro Júnior do time, pro Júnior por esses valores, sub-17 por um valor desse aí, tudo bem. E realmente naquela época, né? É claro que a gente está falando aí de, sei lá, 25 anos atrás, né? Não vou me recordar aí como eram feitas as transações, os números daquela época, mas, né, por tudo que eu poderia proporcionar, né, realmente acho que foi um valor aí abaixo do mercado. É claro que existe também a vontade do jogador, né? Chegou a proposta, foi o momento do clube, foi o meu momento ali dentro do time, né? Da diretoria, planejamento, né? Então nunca... O Bahia vivia com Pires na mão, né? Não tinha aquele planejamento, aquela parte financeira, então, né? Talvez ali fosse o momento de fazer uma venda para estar organizando financeiramente o clube. E o Cruzeiro sempre foi um grande... sempre foi um bom comprador, comprava a preço de banana e sempre revendia muito bem os jogadores. Eu me lembro do Fábio Júnior, quando foi vendido para o Roma, da Itália. O Fábio Júnior era bom, mas não era essa coisa toda, assim. Foi vendido por uma quantia muito grande. Falando do Cruzeiro, né, voltando um pouquinho, eu acredito que no Cruzeiro você teve, tirando o São Paulo, que era um timaço, que você teve grandes conquistas, acho que foi o segundo clube que você mais se destacou no Brasil, né? Porque o Bahia você passou muito pouco tempo. Claro, tem um título do Inter, da Libertadores, mas no Cruzeiro você foi praticamente titular todos os anos que você jogou, né? Sim. Eu tive um grande destaque lá também, né? Foi recém saído aqui do Bahia, né? Tivemos um jogo aqui, Bahia e Cruzeiro. Naquela época o treinador era o Filipão, né? Então consegui fazer um bom jogo e eu fui aí uma das contratações do Filipão para a temporada seguinte, né? Conquistamos grandes títulos lá, a Copa Sul-Minas naquela época, Super Campeonato Mineiro, né? Disputamos ali a Supercopa dos Campeões também, né? Então, assim, tive esse uma passagem... jogo que você está falando foi Bahia e Cruzeiro pela João Avelange? Bahia e Cruzeiro pela João Avelange, sim. Bahia ganhou esse jogo, né? Nós ganhamos esse jogo, se não me engano, de 2-1. Bahia ganhou de 2-1. Bahia perdeu na João Avelange pro Palmeiras. Tava chovendo muito nesse jogo, eu entrei no segundo tempo, né? Ou nós ganhamos ou nós empatamos esse jogo. Ou foi 1-1 ou 2-1. Mas enfim. Bahia 1, Cruzeiro 3. Cruzeiro 3. 23 de agosto de 2000. Aqui. Deixa eu ver quem era. Se a internet deixar. Aqui. Emerson, Felipe Alvim, Jean Elias e Jefferson. Bebeto Campos, Capixaba e Reginaldo Nascimento. Sim. Wagner, depois Jorge Wagner. Wagner, aquele. Isso, volante. Volante. Jajá e Dedé. Técnica Evaristo de Macedo. Cruzeiro com Jefferson, Cris, Marcelo de Jean, Rodrigo Chagas. Rodrigo Chagas. Sorim, timaço, hein? Donizete Oliveira, Jackson, Ricardinho
e Sérgio Manuel. Olha que time maravilhoso. Giovani e Oséias, técnico Felipão. O Bahia perdeu por 3-1. 3-1. E foi o gol do Bahia foi do Dedé. E o Oscar Roberto de Godoy apitou essa partida. Aí depois o Filipão gostou do teu futebol. Olha que você entrou no decorrer do jogo. Foi, entrou no segundo tempo. Na verdade, ele já vinha acompanhando, né? Uhum. E aí chegou no final do ano, teve a oportunidade, talvez aí para repor, né? Alguma peça que provavelmente iria sair lá do Cruzeiro, né? E, como eu falei, por tudo que vinha acontecendo aqui no Bahia, diretoria, planejamento, a minha saída também, empresários, né? Que estavam comigo. Então, foi feita aí essa transferência, podemos dizer assim, pro Cruzeiro, que foi muito bom. Foi bom. Rapaz, como jogador baiano tem uma sinergia com o Cruzeiro. Dida, Alex Alves, Paulo Isidoro, Jorge Wagner, Marcelo, o Wesley, né? Charles. É impressionante. O Rodrigo também, né? Rodrigo Chagas. Nem tanto com o Atlético. O Atlético Mineiro você vê pouco. Acho que tem muito o papel da Antônios, né? Do Tilemon, do Guga. Tinha uma relação boa, né? Uma relação com o Zezé Perrella. Perrella, isso aí. né? Sempre tiveram essa relação e então tudo isso aí facilita, né? Quais foram os clubes no Brasil que o mês não tinha 30 dias para você? O Bahia nem se fala. Bahia em 99, 2000, o mês tinha uns 90 dias, né? Mas aqui no Brasil, dos que você passou, qual era o ruim de pagar? Eu graças a Deus, todos esses clubes aqui do Brasil que eu tive, eu cheguei no momento bom, né? Podemos dizer assim, no momento de auge ali, né? Onde os clubes estavam sempre disputando os campeonatos, sempre na parte de cima da tabela, né? Com a saúde financeira estabilizada, podemos dizer assim. São Paulo nunca foi problema para isso. Né? Talvez o Inter ali, né? Tava bem também, tava sim, tudo certinho, né? Já no finalzinho, em 2014, algumas situações com o Botafogo, né? Mas tudo sendo resolvido aí, sem problema nenhum, né? No Corinthians você pegou a época do Kia, não foi? Não, eu cheguei depois. Talvez ele tivesse alguma influência ali talvez ele tivesse alguma influência dentro do clube, né? Mas eu cheguei depois. Ali era a época do Tevez, né? Do Mascherano. Época 2005, se não me engano, onde o Corinthians foi campeão brasileiro. Em cima da gente, em cima do Internacional. Né? Ô Jorge Wagner, quando você vai pro Vitória, você meio que repara algo que ficou lá atrás? Foi prazeroso jogar no Vitória de 2013, né? 2013 o Vitória? Eu cheguei no Vitória em 2015. 2015. Isso. Retornando do Japão, retornando do Kashima Antlers, né? Chego aqui Chego no Vitória. Você estava meio que se preparando já para encerrar, né? Poderia ter ido até um pouco mais, né? Fiz o contrato com o Vitória de 1 ano, né? Através do Anderson Barros, né? Era o diretor de futebol naquela época. Né? Tivemos alguns problemas de recebimento, mas logo em seguida foi tudo sanado, sem problema nenhum. Né? O Vitória teve tanto presidente nessa época que eu não sei nem quem é. Vou até te perguntar, era quem? Falcão nessa época? Carlos Falcão? Se não me engano, era o início. E depois Raimundo Viana, né? Raimundo Viana. Foi efetivado. Com o Manuel, de vice-presidente, né? Manuel, isso. Era o vice. E através do Anderson Barros, né? Esse cara aí foi o diferencial, foi o cara que podemos dizer que fez a contratação, que era o cara que queria que eu estivesse ali no elenco, né? Já te conhecia dos tempos de Botafogo? Na época que eu cheguei no Botafogo, ele estava saindo, né? Mas ele já tinha essa referência toda, né? Então, na primeira oportunidade que teve, ele trabalhando pelo Vitória, ele buscou aí a minha contratação, né? Talvez aí, e hoje eu moro aqui em Salvador e muitos torcedores do Bahia questionam, né? Por que não o retorno ao Esporte Clube Bahia, né? Já praticamente ali no final da carreira, né? Para ter um final. Por tudo que eu fiz, por tudo que eu representei no Bahia, né? E que o clube representou por mim, para mim, né? Talvez ali poderia ser sim, e aí seria
um ciclo fechado ali dentro do futebol, né? Não vou nem Bahia falar... deu as costas para você naquela época? Não vou dizer as costas, mas talvez aí por uma forma de um planejamento, alguma coisa nesse sentido. Talvez não fosse a peça que o clube estivesse buscando ali para estar, né, dentro de campo naquele momento, né? E o Vitória abriu as portas para mim. Eu me lembro que na época você ficou magoado. Você queria... Você falava em encerrar a carreira no Bahia. Talvez não fosse naquele momento, né? Eu poderia até... E eu sentia que poderia estender um pouquinho mais a minha carreira, né? E ser um pouco mais aproveitado. É claro que você vai chegando ali no final, você não vai estar em campo em todos os jogos, né? Mas eu poderia contribuir de uma outra forma, né? Dentro de campo, né? No dia a dia ali com os companheiros, com os jovens, mas enfim, é planejamento, a gente tem que entender. E era uma retomada do Bahia, Isso. outra administração, Sim. o Bahia já vivia um período de democratização, Sim. né? Saindo das... E saber, né, que no futebol nem sempre as coisas vão acontecer da forma que a gente quer, né? Tantos outros jogadores aí que gostariam de ter voltado pro Bahia, né? Posso dizer assim, e não tiveram essa oportunidade, né? O caso do Nonato, que praticamente jogou na base aqui, fez uma linda história jogando pelo profissional, e no final não teve a oportunidade de retornar, né? Jogou no Vitória da Conquista. Isso. Fez um campeonato baiano, né? O próprio Fabão, né? Teve uma época que ele queria retornar também, mas não teve oportunidade. Enfim, faz parte do futebol. Hoje... Fabão mora onde hoje? Fabão tá morando em Goiânia. Sempre quando eu vou a São Paulo, eu encontro com ele, a gente tá fazendo aí alguns eventos juntos. Ô, Fabão, marca presença aqui no Tá Na Rede. Histórias boas ali, o Fabão, hein? Aquela Campeão, turma né? que você Campeão, subiu no Bahia, muito legal, né? Uhum. Nonato, Fabão, quem mais? Nonato, Fabão, o próprio Cleberson, o Fábio Costa, Cleberson, né? Fábio Costa meia, né? Meia, mas não conseguiu se desenvolver aí. O Valdomiro. Jair também? Já é um pouco mais novo, né? Mas basicamente da mesma época ali, o próprio Daniel Alves, né? Daniel Alves, né? Neto Apolônio não, né? Neto Apolônio não. Depois do Neto Apolônio. E aí você vai pro Fluminense de Feira para pendurar chuteiras, para matar uma vontade de família, alguma coisa nesse sentido? Depois de praticamente rodar o mundo, né? Retorno para Feira As raízes. Na verdade, quando eu finalizei a minha passagem aqui pelo Vitória, né? Meu contrato foi de 1 ano e nós subimos para a primeira divisão, né? Eu gostaria de ter mais 1 ano de contrato com o Vitória, mas não foi possível, né? O clube ia jogar a primeira divisão, seria a parte boa agora, né? Jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas o planejamento da diretoria era outro e, enfim, não tive essa renovação de contrato, né? Em 2016 eu ficou também uma mágoa, porque você estava naquele time de 2015 que sobe naquela partida contra o Luverdense, né? E aí você acha que não te valorizaram da forma que você não era jogador de Série A, por acaso? Eu gostaria de ter ficado mais 1 ano, né? E sinto que poderia contribuir muito, né? Principalmente o time na primeira divisão, onde eu já... Sua qualidade é comprovada, não precisava provar nada para ninguém. Disputado vários campeonatos, né, da primeira divisão com outros grandes clubes, então poderia ter ficado. Mas, como eu falei, são coisas do futebol, né? A gente não pode definir tudo. E em 2017, chegou ao Fluminense, né? O presidente do clube deu entrevista, meu pai sempre acompanhando aí o noticiário do clube, né? E numa dessas entrevistas, o Zé Chico, ele abriu as portas, né? Dizendo que gostaria de ter algum ex-atleta da cidade, né? Que pudesse chegar para ajudar, citou alguns nomes, Júnior Baiano, Fábio Baiano, para que pudesse ajudar na diretoria ou na comissão técnica, né? E naquele momento ele citou o meu nome para estar ajudando o clube dentro de campo. Né? Foi muito simbólico, né? E aí eu tinha a oportunidade de voltar, né? E até aquele momento para mim, né? Para realmente eu saber se seria o momento de encerrar a carreira, né?
Então, foi muito gratificante. Eu não tive a oportunidade de jogar no Fluminense no início da minha carreira, né? E chegando ao final, depois de praticamente rodar o mundo, né, ter a oportunidade de jogar no clube da minha cidade, um clube onde eu sempre ia ao estádio, ao Joia da Princesa assistir, né, ao Fluminense, e estar diante da minha família, dos meus amigos, eles que sempre acompanharam, né, a minha trajetória no futebol, seja aqui no Brasil ou lá no exterior, e estar jogando no Fluminense perto deles, para mim realmente foi muito gratificante a passagem pelo Fluminense. O futebol te deu a possibilidade de ter uma vida confortável hoje, né, Jorge Wagner? Graças a Deus, né? Pelas conquistas, pelas pessoas que tiveram comigo, né? As oportunidades que com certeza ainda vão surgir, né? Claro que a gente está no meio do futebol, existe também muitas coisas ruins, né? Mas pelo que eu fui, por onde eu passei, eu consegui aí fazer grandes amizades, né? E isso aí com certeza vai me dar, né, a credibilidade para que a gente possa ter grandes coisas aí no futuro. Tem muita gente da tua época, ex-colegas de clubes, que já tiveram muito dinheiro, fama, prestígio, dinheiro, e que perderam essa guerra para drogas, bebida, mulheres, álcool. Mulheres que a gente fala, pessoas que né, andam no submundo, né? Por favor, não me entendam mal. Né? Mas a vida noturna, digamos assim, tem muita gente que hoje você olha e vocês devem se falar, devem ter grupos de WhatsApp, gente que passa dificuldade. A vida é dura, né, Thiago? E tem que ter um trabalho constante, né? A gente sabe que muitos atletas, eles passaram por grandes clubes, né? Mas nem todos conseguiram juntar uma grana para ter uma estabilidade, né? E continuam trabalhando. Muitos perderam, né? O que conquistaram dentro do futebol, mas a gente tem que entender que a vida não para por ali, né? Existe aí uma vida pós carreira de atleta profissional, né? Seja ela dentro do futebol ou fora do futebol. E a gente tem que continuar lutando aí, né? Pelos nossos objetivos, pelos nossos interesses dos filhos, da esposa, da família, né? Continuar lutando. Você soube guardar e investir, né? Continue guardando e investindo. Como eu falei, é contínuo, né? Isso aí tem que ser feito, tem que ser um exercício diário, né? Os próprios ensinamentos para os filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, as pessoas que a gente quer bem, né? Então, esse é o nosso trabalho, né? E para os próximos que vão vir também, né? Com os nossos próprios jogadores que estão surgindo aí, já que a gente tá nesse meio. Então, esse é um trabalho diário aí que a gente tem que fazer. Qual a maior saudade que você sente do futebol, hein? Acho que dos amigos, né? Dos amigos que eu fiz, por todos os clubes que eu passei, né? Eu sempre fui um cara assim muito agradável no dia a dia, né? Nunca tive problema com nenhum dos companheiros durante toda a minha trajetória dentro do futebol, né? Isso aí eu guardo, porque é um relacionamento. É claro que você não vai ter o contato com todos, mas pode ter certeza aí que pela pessoa que eu fui durante todo esse tempo aí, me dá a credibilidade, né? De ser amigos, de encontrar com eles, né? Em algum momento, né? E a gente tá junto aí em algum projeto, seja lá o que for. Jorge Wagner, do mundo, de Feira de Santana pro mundo, e aqui no Tá Na Rede. Obrigado, Jorge Wagner, Vaguinho. Carreira brilhante. Passou pelo Bahia, pelo Vitória, pelo Cruzeiro, pelo Inter, pelo São Paulo, Corinthians. Futebol russo, futebol da Espanha, no Betis, no Japão. Carreira brilhante. E tá aí a JW7, né? Revelando não, mas trabalhando a meninada, né? Pra ter uma cabeça legal, para pensar em cidadania, pensar em praticar esporte, né? Não necessariamente que vá parar no futebol profissional, mas que o menino cresça com saúde, com educação, né, Jorge? Com certeza, né? Esse é o nosso principal trabalho, né? Como você falou, através da JW7 Sports Academy, da JW7 Sports,
Bota o endereço FSA. lá pro pessoal seguir aí. Isso, do FSA, é um trabalho que a gente faz, né, lá em Feira de Santana, oportunizando todos esses garotos, né? Como a gente fala, né? Nem todos vão ser atletas profissionais de futebol, né? Mas a gente pode usar isso aí como uma ferramenta para que eles possam estar fazendo a introdução aí na sociedade, né? E existem aí várias outras profissões, né? Pode ser médico, pode ser tudo isso ligado ao esporte, né? Médico, fisioterapeuta, enfim. Acho que esse trabalho que a gente faz com todos eles ali no dia a dia, com certeza vai dar essa credibilidade no futuro para que eles possam ser cidadãos de bem. Esse é o Tá na Rede, o seu ponto de encontro da boleiragem. Vai ficando por aqui mais um episódio. Não deixe de deixar, se você gostou do programa, deixe lá o seu like e se inscreva toda quinta-feira às 14h. Tem novo episódio aqui sempre com a produção da 585. Nos segue no Instagram, @tanarede.podcast e o meu podcast pessoal, Thiago com TH, _ Mastroianni com 2 N's I. O seu arroba também para o Instagram, Jorge? Arroba jwagner07. jwagner com W07 para seguir o grande Jorge Wagner, canhotinha de ouro do futebol baiano e brasileiro. Grande abraço para todo mundo, até o próximo Tá na Rede. Valeu!